Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me importo com você. Como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão em casa? Lembrem-se sempre, vocês já lavaram as mãos hoje? Vocês estão usando máscara? Se necessário, usem o álcool gel, mas deem preferência sempre lavar as mãos, ok? No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre o convite, que é o convite do aniversário da aba. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no site, no Facebook e no Instagram, porque, obviamente, vocês já sabem que a gente tem o YouTube, e eu acho que é importante que vocês entrem nessas redes sociais também. Então, eu vou deixar aqui o site, vou deixar o Facebook e vou deixar o Instagram. Porque eu quero que vocês entrem. Eu quero que vocês entrem e vejam, para que vocês acompanhem a identidade visual. Então, vamos por partes. Identidade visual. Identidade visual. Identidade visual é um conjunto de elementos que representa visualmente e de forma sistematizada um nome, ideia, produto, empresa, instituição ou serviço, certo? Então, traduzindo, a identidade visual é o que é a característica mais marcante daquela empresa, como ela passa isso para as pessoas. Então, o que eu vou ver se eu entrar no YouTube, no Facebook, no site e no Instagram? Eu tenho que ver uma sensação de continuidade, eu tenho que ter a impressão sempre de que eu estou vendo a mesma coisa da mesma empresa. Então, só para dar um exemplo para vocês entenderem aqui o contexto geral da coisa. Se você procurar, por exemplo, sobre o Netflix, tudo que envolve o Netflix tem aquela identidade visual. Então, como que é o logotipo dele? Ele tem o preto e o vermelho, e a gente já sabe o sonzinho, né, que é o tudum do Netflix. E tudo que associa a ele, você já pensa em todas essas coisas. A aba, quando eu vejo o logo, né, o logotipo da aba, no que eu penso? O que automaticamente eu associo? Quando eu penso em aba, eu penso em quê, né? Isso é identidade visual. O que é tão marcante na aba? O que é tão característico como, né, instituição, como aba, que eu posso passar para o meu convite, certo? Aqui tem uma breve explicaçãozinha sobre o logotipo, que eu espero que ajudem vocês a criar ou imaginar aí uma arte para o convite, certo? Então, primeira coisa a se pensar, né? O que a aba tem diferente das outras instituições? De forma geral, o que você consegue enxergar logo de cara? Por exemplo, quando você chega na aba, o que é diferente? E o que você vê de diferente assim que você conhece. Então, a gente também tem essa questão do impacto visual. Por exemplo, nossa, essa é a primeira vez que eu tô tendo contato com a aba via Instagram. O que eu vejo de diferente, sabe? Dela para outras ONGs. Então, a gente tem que pensar nisso, ok? Ponto. Qual é o propósito, né? O propósito da aba é o desenvolvimento das pessoas. Então, a gente tem vários núcleos que atingem muitas idades, porque o tema em si é desenvolvimento das pessoas. Então, vamos pegar, por exemplo, dos adultos, né? Que é esse conhecimento que eles têm, essa introdução ao mundo da tecnologia. Também é um desenvolvimento. Então, assim, não é como se fosse, porque ele é adulto, ele não precisa disso. Precisa. Então, as pessoas estão em um eterno desenvolvimento. Eu, você, todo mundo tá sempre se desenvolvendo, buscando o melhor. Então, esse é o propósito. Então, a gente já pensou aqui o que tem de diferencial e qual é o propósito. E aí, continuando, entender esse logotipo. Como que a gente vai fazer para entender o logotipo? Então, a gente tem que ver ele, olhar e já começar a tentar deduzir o que ele pode significar. Então, por exemplo, a gente tem os 3 rostinhos, né? São os 3 sorrisinhos que aparecem, que representam o desenvolvimento em fases diferentes da vida.
Então, como pessoas, nós temos esse desenvolvimento por idades. E na aba, os núcleos são separados por idades. Então, dentro de cada idade, eles têm determinados tipos de atividades. E essa separação acontece e os 3 sorrisinhos estão lá para representar essas faixas etárias. Só que o sorriso também significa algo positivo. Então, a gente quer associar a aba a coisas positivas, de você chegar lá e você se sentir bem. Então, você sempre é bem recepcionado, você sempre é bem tratado, o ambiente é o ambiente que está sempre higienizado, sempre organizado, porque isso nos dá a sensação de acolhimento, né? Se você entra num lugar e ele tá bagunçado, você fica meio confuso. Se você entra num lugar e ele está organizado, você já fica mais calmo e você pensa que você realmente está sendo acolhido por aquele lugar. Então, 3 sorrisos de tamanhos diferentes para estágios diferentes de vida e sorrisos, afinal, se você se sente bem, você sorri, não é verdade? Você não vai sorrir pro nada, você sorri quando você se sente bem e bem recebido, ok? As letras, ok? A mesma coisa em relação aos sorrisos, que significam estágios diferentes, então representam desenvolvimentos, né? Etapas de desenvolvimento diferentes. Então, mesmo no núcleo de arte digitais mesmo, a gente separou 11, 12 anos, 13, 14 anos. São estágios diferentes. É só para vocês entenderem e reforçar melhor essa parte da ideia. E cores alegres, porque não é porque a gente tá lidando com crianças, necessariamente, entendeu? Porque sim, um público infantil, ele pede que você tenha uma coisa mais leve. Mas as cores alegres é para que a gente associe a coisas positivas, a coisas boas. Então a gente tem cores claras, cores muito vivas e assim por diante. Então, de novo, eu vou bater nessa tecla de pesquisem um pouquinho sobre a teoria da cor. Não é ser chata, sabe? Não é, professora, tá sendo chata. Não, é porque quando você entende a cor, você entende os mecanismos que ela tem por trás daquilo. Então, assim, por que o Netflix, por exemplo, escolheu uma cor escura? Porque você vai associar a estar em casa no escuro assistindo, sabe? Você tá tendo essa relação como se fosse um cinema dentro da sua própria casa. E aí, no caso da aba, a gente tem cores alegres, cores vivas, cores claras, que são dinâmicas, que são divertidas, justamente porque é essa a mensagem, entendeu? De desenvolvimento, de acolhimento e de um acolhimento divertido, que seja um processo divertido. Por isso que eu também sempre pergunto nos vídeos, vocês estão gostando de fazer? Porque não basta fazer, né? Você precisa gostar do que você está fazendo. Porque quando você faz uma coisa de má vontade, ela não sai bem. Agora, quando você faz uma coisa porque você gosta daquilo e você tá gostando do processo, e eu já falei pra vocês, né, designers mirins, que o processo pro designer, ele é tão importante quanto o resultado, porque é durante o processo que você faz as coisas, que você absorve melhor esse desenvolvimento. Então, vamos focar nisso no logo. A gente tem letras com tamanhos diferentes, sorrisos de tamanhos diferentes, para significar o desenvolvimento em fases diferentes. E a gente tem cores alegres, cores vivas, e toda a minha comunicação visual de todas as minhas redes sociais é trabalhada nisso. Então, entra no site, entra na página e entra no Instagram e procura isso. Olha por isso, entendeu? Isso vai ajudar vocês a ativar a criatividade de vocês para fazer a arte. Então, fez tudo isso, aí o recado final, né, só para vocês não esquecerem, se inscreve no canal, lembra de participar das nossas lives que nós vamos produzir e de assinar o sino de notificação e de mostrar para as outras pessoas o trabalho que vocês fazem, ok? Vamos lá. Eu entrei aqui no site e, como eu comentei anteriormente, eu acho legal que vocês entrem tanto para que vocês possam ler sobre os outros núcleos, o que eles fazem, para entender melhor a instituição como um todo, mas em especial para vocês entenderem a parte visual. Então, tudo que eu falei se aplica no site, na página do Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, em todas as redes sociais, a aba é uma só, é vista como uma só, e aí a gente vai passar isso para o nosso convite. No convite de hoje, no modelo de hoje, eu desenhei pensando na questão dos herdeiros do futuro. Então eu pensei, se eu desenhasse plantinhas
que as raízes estão sempre perto umas das outras, afinal, estamos, né, aí construindo um amanhã melhor, só que sempre em conjunto. Então foi uma coisa bem conceitual que eu passei aqui para ilustração. Vamos começar abrindo o Photoshop Sketch. E aí o que vai acontecer? Ele dá essa carregada porque ele vai fazer um backup, né, das coisas que você já fez. Então você vai abrir, vai começar com o seu post inicial, né, com a sua arte inicial, abrindo a imagem da galeria. Então você tem que ter desenhado antes, tirado a foto, e essa foto tem que estar salva na sua galeria. Uma vez que essa imagem está aberta, o que você vai fazer é pegar a camada dela e diminuir a opacidade, para ela não ficar com essa camada muito forte. Eu já comentei sobre isso nos vídeos do Illustrator, e eu acho que aqui se encaixa também. Para hoje, a gente vai usar o pincel com as texturas de aquarela. Então, para criar tanto o fundo quanto o chão, essa textura, ela se parece muito com uma aquarela. Se vocês perceberem bem, tem até um símbolozinho que parece um ventilador ali. Quando você clica nele, que dá esse flash branco que vocês viram na tela, é como se ele secasse para que você colocasse a próxima camada por cima. É bem legal e dá um efeito bem bonito. Para a planta, eu escolhi essa caneta, que é como se ela fosse uma caneta meio aquarelada, porque ela cria essas texturas, mas quando você passa mais por cima do outro, é como se fosse uma tinta muito líquida, mas não chega a ser uma aquarela, mas dá um efeito super bonito visual e combina com o fundo e o chão que nós criamos, ok? Chão esse que a gente ainda vai criar. Uma dica para esse pincel é, ele tem a ponta bem fina, então, para dar esse efeito de que a ponta é bem fininha mesmo, arrasta o dedo, solta, arrasta o dedo, solta, porque aí o final ele entende esse movimento sem você estar fazendo pressão. E como é uma continuidade, vai dar a impressão de que o final da linha ele tá mais fininho. Então dá uma praticada antes de fazer as folhinhas, mas é bem simples. Você aperta o dedo para fazer o começo, faz um pouquinho, soltou o dedo, subiu na tela, ele vai fazer com que a linha fique bem fininha e bem delicada para fazer essa marcação de dentro e para fazer essas raízes que se conectam, que somos todos nós, né, quando estamos na aba, tanto presencialmente ou não. A gente está sempre junto e conectado, ou fazendo o possível para se desenvolver em conexão. Então, por isso que estamos, por exemplo, por aqui por videoaulas, ok? Então, feito aqui essa parte das plantas, eu pego a minha ferramenta de aquarela de novo e crio o meu chão. Para escolher o marrom, eu já comentei em outro vídeo, é sempre entre o laranja e o vermelho e deixa a cor um pouco mais escura. Se você tiver com dificuldade, para essa parte do vídeo e vê exatamente onde eu estou clicando para escolher a cor marrom. Aqui eu estou fazendo as raízes, como eu falei, a ideia é deixar as raízes próximas às outras, para dar essa sensação, né, de conexão e de proximidade. E usando a técnica que eu falei de você arrastar com a pontinha do seu dedo e aí soltar, que o finalzinho vai ficar bem delicado e vai ficar bem fininho. E você vai ter como se fosse um final bem pontinha de pincel, sabe? Bem bonitinho. Feito isso, eu vou adicionar os sorrisos, certo? Então, eu vi que no meu rascunho a ponta da boquinha estava errada, porque ele não tem esse risquinho na boca, ele é só o risquinho e o olho, e acabou que eu corrigi aqui quando eu fiz a minha ilustração, ok? Saiu do nosso Adobe Sketch, nós vamos para o Adobe Spark Post, sim, que eu pedi para vocês assistirem aí algumas aulas e que nós vamos usar agora. Vocês vão ver que ele atualizou, então o ícone dele que era amarelo agora está vermelho, mas é só para facilitar vocês na hora de achar. Quando você abre o Spark Post, ele já vem com um texto. Como eu já queria deixar o texto em um espaço específico, primeiro eu coloquei aniversário, aí eu achei que não ia ficar tão legal,
e depois eu troco a minha frase e coloco somos todos aba. Por que eu coloquei isso? Porque eu estava querendo salvar o espaçamento. Então, como assim salvar o espaçamento? Em alguns vídeos anteriores, eu comentei que é bom você mentalizar o que você quer. E eu já queria aquele espaço, só que eu não tinha uma frase específica para colocar agora. Então, vamos supor, você não tem uma frase específica para colocar, você pode colocar uma outra, mas que preenche o mesmo espaço. Então, eu coloquei ali, somos todos a aba e criando um futuro. Para quê? Para eu ter esses dois textos para o meu espaçamento. Dentro de design, isso é muito comum. Você já usa palavras que vão ocupar o mesmo espaço que a frase verdadeira vai ocupar, para que você possa criar um layout e depois só troque a informação de texto, que é exatamente o que eu estou fazendo agora, ok? Então, assim, não tem problema nenhum, enquanto processo de desenvolvimento, vocês pegarem e escreverem algumas palavras e depois arrumarem. Aqui, por enquanto, não tem a data e a hora específica nesse convite. Essa informação vai ser passada para vocês exatamente como foi feito com os outros convites para os alunos. A gente enviou a arte. Então, como vai funcionar? Você vai fazer essa sua arte, envia pra gente, ela vai passar pelo processo de aprovação. Você digitaliza, né, pelo Photoshop, ou já manda a versão do seu Photoshop, ela vai ser aprovada ou não, e aí vai ter as modificações. Feito isso, vai ser mandado a informação de texto que você vai escrever nesse convite de aniversário, ok? Lembrem-se sempre que tudo que vocês salvam nos aplicativos que eu estou ensinando ficam sempre na galeria de vocês, ok? Então, usem a criatividade, explorem as redes sociais. Terminou? Manda pra gente via WhatsApp com o seu nome para que a gente possa trabalhar aí no seu arquivo para criar um convite bonito e que tenha as características especiais da aba, né? O que a aba tem de diferente, o que a aba tem de especial e como a aba marcou você. Então façam isso com muito carinho. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!